Olá a todos, meu nome é Edson Henrique Cardoso, eu sou de Bragança Paulista, estudante de licenciatura em História, e hoje a gente vai falar um pouquinho do tema referente à disciplina de História, eh, também trabalhando com a disciplina de Geografia. A gente vai trabalhar dois conceitos, que é tempo e espaço. Co- é, no caso, a gente vai falar sobre a história dos povos indígenas aqui no Brasil e como que esses conceitos trabalham em cima desse tema, o conceito de tempo e espaço, a importância desses conceitos de tempo e espaço. Na questão de espaço, a gente pode trabalhar em questões territoriais, né? As reservas indígenas, em diferentes, como que os povos indígenas estão divididos em diferentes partes do Brasil, regiões do Brasil, né? Estima-se que antes da chegada dos europeus, o território que hoje corresponde ao Brasil era habitado por uma grande diversidade de povos indígenas, né? Com distintas línguas, distintas culturas, modos de vida. Estima-se que existiam aproximadamente de 2 a 5 milhões de indígenas, dividido em diversas regiões do país, né, e organizados em centenas de povos diferentes, né. A gente pode falar do Tupi-Guarani, no Macro-G, né. E o interessante é que esses povos indígenas situados em cada parte do nosso país, eles, por mais que seja da mesma etnia, eles tinham costumes próprios, tinham línguas próprias, é, e assim, eles se adaptavam de acordo com a sua região, é, né, com que a terra ali oferecia para eles naquele momento, né? A gente pode ter como exemplo aquelas reservas dos povos indígenas na região litorânea que praticava, tinha a costa do mar, eles poderiam ter assim a atividade da pesca, realizavam também a agricultura, né? Naquela aldeia dos povos indígenas no caso do Cerrado, que é um solo um pouquinho mais seco, eles praticavam a agricultura, né, o plantio da mandioca, do milho, né? E quais foram os impactos que esse espaço tiveram com a colonização, né? Eles foram perdendo cada vez mais espaços, ainda sofrem com isso, ainda hoje a gente vê na TV várias reportagens que as reservas indígenas sendo atacadas, perdendo seus espaços, a sua casa ali nativa, né? Que é uma luta até hoje, que vem desde lá com a chegada dos europeus, né? E que se foram modificando com o tempo, né? No conceito de tempo agora, como que a gente pode trabalhar com o tema dos povos indígenas? Os povos indígenas não usavam relógio, né? Antes da chegada dos europeus. Eles se baseavam com o clima, com as estações do ano, né? Eles tinham essa referência para poder fazer o plantio no momento certo, da colheita no tempo certo. Então, a relação do tempo, esse conceito de tempo também muda, porque os europeus vão querer implantar os costumes deles, o uso do relógio, assim, uma visão mais ocidental do calendário, o modo de vida. Então isso reflete muito, né, a questão de tempo, do tempo cronológico, interfere muito na vida desses povos indígenas, né? E para esse tema,
eu propus a seguinte atividade, né? Dividir os alunos em grupos de cinco alunos, pedir para eles escolherem um povo indígena específico do Brasil, pedir para eles criarem um mapa territorial, né, desse povo, destacando a região onde vivem, os recursos naturais, e a importância dessa cultura, né? Depois pedi para eles criarem, escreverem uma linha do tempo simplificada, destacando os eventos históricos para este povo, como a chegada dos europeus, as suas resistências, criação de leis, a fundação da FUNAI também, que é muito importante, né? Depois de juntar todo esse material, pedi para cada grupo explicar a coleta dessas informações, exemplificar, refletir também sobre o espaço geográfico, a influência, a importância, e quais as consequências que temos, né, hoje com esses acontecimentos, a importância de se manter essa cultura indígena viva, as tradições do respeito, da igualdade. E o resultado esperado é que esses alunos reflitam, tenham a empatia, a consciência, o reconhecimento da nossa identidade, né, como uma importância muito grande, né, um acontecimento muito grande para que possamos entender quem somos hoje, né, a nossa raça, a nossa cultura, né, que é tão rica. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do tema e meu muito obrigado.